Vamos observar o seguinte: e o material? Em todos os exemplos que eu passei aqui, nos exemplos em que eu afirmava que havia ou não havia o efeito fotoelétrico, eu utilizei o sódio. Mas nós sabemos que existem vários materiais distintos. Então, depende do material. Por quê? Porque a luz verde no sódio implica na existência do efeito fotoelétrico. Mas se você utilizar luz verde na prata, haverá efeito fotoelétrico? Nessa situação, existe um conceito importante, que é o conceito de função-trabalho. A função-trabalho, utilizado pela letra Φ, ela representa o seguinte: o elétron, ele está num material e existe uma energia de ligação nesse material. É necessário que o elétron, para ele sair do material, é necessário que esse elétron possua uma certa energia. Uma energia mínima para que isso aconteça. Quem vai transferir essa energia mínima? Quem vai transferir a energia para o elétron? O fóton. Então a função trabalho é a quantidade de energia mínima que o elétron deve ter para ele conseguir sair do material. A função trabalho vai dizer o seguinte: quanto de energia um elétron precisa ter para que ele saia do material, para que consiga ocorrer o efeito fotoelétrico. Essa energia mínima é a energia do elétron. Mas vamos lembrar o seguinte, eu escrevi aqui. Quando a gente vai pensar se vai haver ou não efeito fotoelétrico, eu já complementei. Eu vou pensar na energia do fóton, porque o fóton vai transferir energia para o elétron. Então a função trabalho é a energia mínima que deve ser transferida ao elétron para que ocorra o efeito fotoelétrico. Vamos observar então o sódio. O sódio, temos vários metais: sódio, alumínio, zinco, ferro, prata. A função trabalho do sódio é 2,28 elétron-volt. O que significa isso? Você incide luz sobre o sódio. O fóton da luz incidente deve ter, no mínimo, 2,28 elétron-volt. Para quê? Para que ocorra efeito fotoelétrico no sódio. Então, se você tem uma radiação de 2,28 elétron-volt e ela incide no sódio, ocorre o efeito fotoelétrico. Professor, e se eu incidir uma radiação cuja energia é 2,27, haverá efeito fotoelétrico? Não. A energia mínima necessária que você tem que transferir ao metal, ao elétron, é no mínimo igual à função trabalho. Se você tem o sódio, função trabalho 2,28 elétron-volt, você faz com que um fóton de 5 elétron-volt incida sobre o sódio, vai ter efeito fotoelétrico e vai sobrar. O que sobra é utilizado na energia cinética do elétron emitido, ou ainda também do fotoelétron. Então essa função trabalho, ela depende do material e ela está relacionada com a energia mínima necessária para que ocorra o efeito fotoelétrico. O alumínio, a energia mínima necessária para que ocorra o efeito fotoelétrico é 4,08 elétron-volt. A prata, 4,73 elétron-volt. Ou seja, para você saber se vai ou não ocorrer efeito fotoelétrico, depende da frequência da radiação incidente. Porque a energia do fóton depende da frequência, mas depende também do material. Se você utilizar o sódio, você precisa de uma quantidade mínima de energia a ser transferida para o elétron. Se você utiliza o ferro, você precisa de uma quantidade mínima de energia que é maior do que aquela que você utilizou no sódio. Vamos dar um exemplo. Eu destaquei agora 3 situações. Solicito que vocês anotem isso também no caderno.
como uma espécie de revisão. 3 situações são possíveis quando você incide, que vamos destacar aqui sobre o efeito fotoelétrico. 3 situações ocorrem quando você incide essa radiação sobre o metal. A primeira situação é quando a energia do fóton é menor do que a função trabalho. Então você incidiu, por exemplo, luz vermelha sobre o sódio. A energia do fóton associada à luz vermelha é menor do que a função trabalho. Então o que ocorre? O elétron não tem energia suficiente para sair do material. Não ocorre o efeito fotoelétrico. Então, quando a energia do fóton é menor do que a função trabalho, não ocorre o efeito fotoelétrico. Situação 2. Na situação 2, você incidiu um fóton sobre o metal, você incidiu o fóton sobre o metal, mas a energia do fóton é exatamente igual à função trabalho. Ou seja, você tem uma plaquinha de sódio, cuja função trabalho é 2,28 elétron-volts, e você incidiu ondas eletromagnéticas, e um fóton lá, o fóton ele tem frequência, energia, aliás, de 2,28 elétron-volts. Vai ter efeito fotoelétrico? Sim. Mas toda a energia transferida ao elétron foi utilizada apenas para o elétron sair do material. Não sobrou energia para o elétron utilizar na forma de energia cinética. Então, na situação 2, temos o seguinte, que a energia do fóton é igual à função trabalho. É um caso limite. Se a energia do fóton é menor do que a função trabalho, não ocorre efeito fotoelétrico. Se a energia do fóton for igual à função trabalho, o elétron tem energia suficiente para sair do material, mas ele não terá energia na forma de energia cinética. Então, a energia cinética do elétron emitida é igual a zero. Podemos escrever, então, que essa é uma situação de corte. Abaixo dessa energia, não é possível ter efeito fotoelétrico. Nesse valor de energia e acima disso, é possível. Temos, então, que a energia do fóton é igual à função trabalho, conforme falamos anteriormente. Mas a energia do fóton é dada por H vezes F. Quanto maior o F, mais energia. Então, se você tivesse uma frequência menor, você não teria o efeito fotoelétrico. Por quê? Porque se você tivesse uma frequência menor, a energia do fóton seria menor do que a função trabalho e não ocorreria o efeito fotoelétrico. Então, essa frequência é a frequência mínima. É a frequência que nós chamamos de frequência de corte. A partir dessa frequência, não da intensidade, mas a partir dessa frequência é que ocorre o efeito fotoelétrico. Então, vamos escrever assim, que a energia do fóton é igual à função trabalho. Energia do fóton é H vezes a frequência é igual à função trabalho. Então, essa frequência, que nós vamos chamar de frequência mínima, frequência de corte, vai ser dado pela função trabalho dividido pela constante de Planck. Então, a frequência mínima, vamos imaginar que você quer saber qual é a frequência mínima para que ocorra o efeito fotoelétrico no sódio, no alumínio, no zinco, no ferro ou na prata. Você já sabe a função trabalho de cada uma. Basta você utilizar esse raciocínio. A frequência mínima é aquela situação em que ocorre o efeito fotoelétrico, mas o elétron não tem energia cinética após sair do material, é igual a função trabalho dividido pela constante de Planck. E temos então a terceira situação, porque na primeira situação a energia do fóton era menor do que a função trabalho, na segunda situação a energia do fóton é igual à função trabalho, e na terceira situação, a energia do fóton é maior do que a função trabalho. O que ocorre, então? Quando a energia do fóton é maior do que a função trabalho, o que vai ocorrer? O elétron vai receber essa energia do fóton, e com essa energia vai ser suficiente para que ele saia do material e ainda tenha uma energia cinética. Então, com a energia cinética recebida pelo fóton, o elétron consegue sair
do material e ainda sobra uma parte de energia. Essa sobra aparece, aliás, na forma de energia cinética. Então, vamos utilizar a conservação de energia. Mesma quantidade de energia no início, eu tenho no final. O que pode mudar é a forma de energia. Então, temos aqui um exemplo clássico da conservação de energia. Quando o fóton transfere energia para o elétron, vamos imaginar que a energia do fóton é maior do que a função trabalho. O elétron consegue sair do material e ainda tem uma energia cinética maior que zero. A energia fornecida é a energia do fóton. Essa energia do fóton foi transferida para o elétron. O que ocorreu? O elétron conseguiu sair do material e o que sobrou foi utilizado em forma de energia cinética. Então percebam que nessa situação temos a conservação de energia. A energia do fóton foi transferida para o elétron. O que o elétron fez? Ele conseguiu sair do material e o que sobrou foi utilizado em energia cinética. Essa energia cinética é a energia cinética do elétron emitido ou do fotoelétron. Vamos isolar então a energia cinética. Nós podemos escrever que a energia cinética do elétron emitido é dada pela energia do fóton menos a função trabalho. Você pode encontrar essa equação de outra forma. Você pode encontrar essa equação da seguinte forma: a energia do fóton é H vezes a frequência. Então, a energia cinética do elétron emitido é dado por H vezes F menos a função trabalho. Então, nós podemos analisar a existência ou não do efeito fotoelétrico pensando nessas três situações, em que a energia do fóton ela pode ser menor que a função trabalho, aí não haverá efeito fotoelétrico, ou, se ela for igual, haverá, mas a energia cinética do elétron é zero. Se a energia do fóton é maior do que zero, a energia cinética do elétron emitido também é maior do que zero. Vou fornecer agora alguns exemplos para que possamos utilizar todos esses conhecimentos que vimos ao longo desses slides. Vamos observar então o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: a função trabalho de um material é 2,28 elétron-volt. Calcule a energia cinética do mais rápido fotoelétron emitido para os fótons incidentes de 4,28 elétron-volt. Então, qual é a função trabalho desse material? Na verdade, é o sódio aqui, certo, pessoal? Então, aqui é o sódio. Coloquei aqui o sódio só para já você fazer de cabeça aqui, fazer mais tranquilamente o cálculo. Então, a função trabalho do sódio, o sódio é 2,28, é 2,28 elétron-volt, ok? De um material. Calcule a energia cinética do mais rápido fotoelétron emitido para fótons incidentes de 4,28 elétron-volts. Então, qual é a energia do fóton incidente? 4,28 elétron-volt. Qual é a função trabalho? 2,28 elétron-volts. Questão: haverá efeito fotoelétrico? Quanto de energia é necessária para que o elétron saia desse material, saia do sódio? O elétron precisa de uma energia mínima, que nós chamamos de função trabalho, de 2,28 elétron-volts. Quando um fóton incidir o metal, ele vai transferir energia para o elétron, um fóton para cada elétron. A energia do fóton é 4,28 elétron-volt. Vai haver efeito fotoelétrico? Sim. Quando a energia do fóton é maior do que a função trabalho, haverá efeito fotoelétrico e ainda, utilizando a conservação de energia, percebemos que o elétron sai com uma energia cinética. Então, a energia cinética do elétron emitida é igual à energia do fóton menos a função trabalho. O fóton transferiu essa energia para o elétron. O que o elétron fez? Ele utilizou 2,28 elétron-volts para sair do material. Mas
Ele não recebeu 2,28, ele recebeu 4,28. Está faltando 2. Esses 2, eles se apresentam de que forma? Eles se apresentam na forma de energia cinética. Então, a energia cinética do elétron emitido é a energia do fóton menos a função trabalho. E a energia do fóton é 4,28 eletronvolts. Menos, qual é a função trabalho? 2,28. Foi até por isso aqui que eu só troquei, pessoal, mas aqui é sódio, tá? Então é a função trabalho do sódio, não esqueça. Então a energia cinética vai ser 4,28 menos 2,28, 4,28 menos 2,28, 2 eletronvolt. Ou seja, o elétron, houve efeito fotoelétrico, sim, ocorreu o efeito fotoelétrico e o elétron emitido, o fotoelétron, quer dizer, o elétron emitido devido à incidência de fótons, ele tem uma energia cinética de 2 eletronvolts. Próximo exemplo. Vou fornecer mais 2 exemplos. A frequência de corte para um determinado material ocorre com a luz azul. O que é frequência de corte? Vamos relembrar, então, a situação 2. Na situação 2, acontece o seguinte. É necessária uma energia mínima do fóton a ser transferida para o elétron para que ocorra o efeito fotoelétrico. Essa situação limite, essa mínima energia está associada com uma frequência mínima. E a frequência mínima é dada pela função trabalho sobre a constante de Planck. Se você tem uma frequência, você tem um comprimento de onda também. Então, se você tem uma frequência mínima, você também pode associar a um comprimento de onda relacionado a essa frequência de corte. Então, nós sabemos o seguinte, nós sabemos que a frequência de corte para o material ocorre com a luz azul. Comprimento de onda da luz azul, 490 nanômetros. Nanômetros, 10 na menos 9. Letra A, determine a função trabalho do material. Então, quando nós falamos em frequência de corte, é quando tem efeito fotoelétrico, mas o elétron não tem energia cinética. Ou seja, a energia cinética do elétron emitido é igual a 0. Você pode até utilizar essa equação aqui, ó, energia cinética é igual a energia do fóton menos função trabalho. Energia cinética é 0, você vai igualar a energia do fóton é igual a função trabalho. É a mesma equação. Vamos então observar o seguinte, letra A, determine a função trabalho do material. Essa função trabalho do material é uma característica do material. Depois vamos analisar a letra B. Mas vamos primeiro analisar a letra A. Na letra A, sabemos que a velocidade é dado por lambda vezes a frequência. A frequência, então, é dado por C sobre lambda. C é a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 na 8, que é a velocidade da luz. Esse lambda, 490 vezes 10 na menos 9, que é a mesma coisa que 4,9 vezes 10 na menos 7. Então, a frequência da luz azul, nós já calculamos, é igual a 0,612 vezes 10 na 15 Hz. Essa é a frequência da luz incidente, a frequência da luz azul. Quando ocorre o efeito fotoelétrico, a energia cinética é 0. A energia cinética do elétron emitido é 0. Ou seja, a energia do fóton foi usada apenas para que o elétron saísse do material. Então, nós podemos escrever que a energia do fóton é igual à função trabalho. Ou função trabalho igual à energia do fóton. Mas a energia do fóton é dada por qual equação? Vamos lembrar de Max Planck. A energia do fóton é igual a H vezes F. Vamos utilizar, aqui a gente utiliza muito o eletronvolt. Então, a constante de Planck, eu vou utilizar a constante de Planck em eletronvolt vezes segundo. Então, essa constante de Planck é igual a 4,1 vezes 10 na menos 15 vezes, esse H é a constante de Planck, a frequência, acabamos de determinar a frequência, 0,612 vezes 10 na 15, 10 na 15, 10 na menos 15, você já resolve aqui, então você tem
4,1 vezes 0,612 é igual a 2,51 elétron-volt. O que significa isso? Que a energia do fóton incidente é igual a 2,51 elétron-volt. E essa energia é a energia mínima para que ocorra o efeito fotoelétrico. É a função trabalho do material. Então, esse material hipotético que nós temos aqui, a função trabalho desse material é 2,51 elétron-volt. Tanto faz se você incidir luz vermelha, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, qualquer radiação eletromagnética. Se você incidir qualquer radiação eletromagnética sobre esse material, não vai alterar a função trabalho. A função trabalho, ela está relacionada com a energia mínima necessária para que o efeito fotoelétrico ocorra. A letra B solicita o seguinte, então já calculamos a função trabalho desse material, é 2,51 elétron-volt. A letra B vai dizer o seguinte, incide-se luz violeta. A luz violeta tem frequência maior do que a luz azul. Então, além de haver efeito fotoelétrico, vai sobrar uma parte de energia para o elétron, e essa energia vai apresentar-se na forma de energia cinética. Vamos olhar a letra B. Incidindo-se luz violeta, lambda é igual a 450 nanômetros no material, nesse mesmo material, cuja função trabalho você já conhece, é igual a 2,51 elétron-volt, determine a energia cinética máxima dos elétrons ejetados no efeito fotoelétrico. Já sabemos a função trabalho. Vamos calcular agora a energia de um fóton associada à luz violeta. Como faremos isso? Utilizaremos os conhecimentos que já vimos anteriormente. Então, frequência associada à luz violeta, C sobre lambda. C, a velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8. O comprimento de onda da luz violeta é 450 vezes 10 na menos 9, que é a mesma coisa que 4,5 vezes 10 na menos 7. 3 dividido por 4,5, 0,667, vezes 10 elevado a 15 Hz. Percebam que essa frequência é 0,667 vezes 10 na 15. E a luz azul, 0,612 vezes 10 na 15. É o que falávamos anteriormente. A frequência da luz violeta é maior do que a luz azul. Como a velocidade é constante, quando a frequência é maior, comprimento de onda menor. Qual é a energia de um fóton associada à luz violeta? Energia do fóton, H vezes a frequência. H é a constante de Planck, 4,1 vezes 10 a menos 15, vezes a frequência, 0,667 vezes 10 na 15. 10 na 15, 10 a menos 15. Você já resolve aqui, 4,1 vezes 0,667. A energia do fóton é 2,73 elétron-volt. Haverá efeito fotoelétrico? Qual é a função trabalho desse material? 2,51. Agora você está incidindo um fóton que tem 2,73 de energia. Vai haver efeito fotoelétrico? Sim. E o que sobrar vai ser utilizado na forma de energia cinética do elétron emitido. Então, a energia cinética do elétron emitido vai ser fornecida pela energia do fóton menos a função trabalho. Qual é a energia do fóton incidente? 2,73. Acabamos de calcular. Menos, qual é a função trabalho do material? Calculamos anteriormente a função trabalho do material, 2,51 elétron-volt. 2,73 menos 2,51, isso é igual a 0,22 elétron-volts. Ou seja, o elétron, a energia cinética desse elétron emitido é igual a 0,22 elétron-volts. Último exemplo, exemplo 3. Nesse exemplo 3, eu apresento um gráfico. Quando a gente olha um gráfico, é importante a gente analisar o que significa esse gráfico. Então, observem esse gráfico. O gráfico abaixo mostra a energia cinética máxima dos elétrons emitidos. Então, nesse eixo você tem a energia cinética dos elétrons. Não é a energia do fóton.
É a energia cinética dos elétrons emitidos, em função da frequência. Então, dependendo da frequência, você tem uma energia. Agora, vamos observar então esse gráfico aqui. Quando a frequência... Vocês observem aqui que quando a frequência é 0,4, você tem uma energia negativa. É possível o elétron ter uma energia cinética negativa? Não. O que significa isso? Que nessa região de frequências aqui, isso implicaria que a energia cinética do elétron emitida fosse negativa. Ou seja, nessa faixa de frequências não ocorre o efeito fotoelétrico. Então, essa região aqui, ela implicaria, você pode ver que a energia cinética do elétron é negativa. Isso não será possível nessa situação. Ou seja, é possível ter para esse material efeito fotoelétrico cuja frequência é 0,6 vezes 10 elevado a 15? Não, porque 0,6 vezes 10 elevado a 15, isso implicaria numa energia cinética negativa. Então não haverá efeito fotoelétrico aqui. Quais situações pode haver efeito fotoelétrico? Pode haver efeito fotoelétrico quando o elétron é emitido do material, mas ele fica sem energia cinética, ou ele é emitido do material com uma energia cinética positiva. Então, nessa região, observem aqui que nessa região não há efeito fotoelétrico, mas com essa frequência de 1,2 vezes 10 na 15, a energia cinética do elétron emitida é zero. Isso é possível? Sim. É aquela situação mínima, é aquela frequência mínima para a ocorrência do efeito fotoelétrico. É o que nós chamamos também de frequência de corte. Então, quando você tem uma frequência de 1,2 vezes 10 na 15 Hz, a energia do elétron é igual a 0 elétron-volts. Ou seja, essa é a frequência mínima, a frequência de corte. À medida que você aumenta a frequência, a partir dessa frequência mínima, vai haver efeito fotoelétrico e ainda sobra uma certa quantidade de energia para ser utilizada como energia cinética pelo elétron. Então vamos resolver essas questões. A. Qual é a frequência de corte, ou frequência mínima, para a ocorrência do efeito fotoelétrico? B. Determine a função trabalho do material. C. Determine a frequência da luz incidente para que o elétron ejetado desse material, para que esse elétron que saiu desse material, tenha energia cinética máxima igual a 8 elétron-volts. Quer dizer o seguinte, ó, para o elétron ter 8 elétron-volts, qual é a frequência da luz incidente, da radiação incidente? Vamos observar então nesse gráfico, a gente já consegue resolver que a frequência de corte é aquela em que a energia cinética do elétron é zero, a energia cinética do elétron emitida. Nessa região, conforme eu falei anteriormente, não há efeito fotoelétrico. A partir dessa frequência, de 1,2 vezes 10 na 15, você começa a ter, o elétron tem energia cinética zero, e a partir dessa frequência, desse aumento de frequência, você tem um aumento na energia cinética do elétron. Então, quando a frequência é igual a 1,2 vezes 10 na 15 Hz, a energia cinética do elétron é zero. Essa é a situação que nós vimos anteriormente, a situação em que ocorre o efeito fotoelétrico e nós temos a frequência mínima. E aí podemos utilizar que a energia do fóton é igual à função trabalho. Ou seja, função trabalho é H vezes F. Vamos resolver agora, utilizar esse resultado para resolver. Frequência de corte. Para a frequência de corte, você não precisou fazer nenhum cálculo, bastou apenas você interpretar esse gráfico da energia em elétron-volt e a frequência em Hz. Então, a frequência é igual a 1,2 vezes 10 na 15 Hz. Aqui é 10 na 15. Porque 10 na 15, 10 a menos 15 vai cancelar. Então, essa frequência de corte é 1,2 vezes 10 na 15 Hz. Qual é a função trabalho? A função trabalho, nessa situação limite, é exatamente igual à energia do fóton.
Não é a energia do elétron, é a energia do fóton. Porque a energia cinética do elétron é zero. A energia do fóton é dada por H vezes F. H é a constante de Planck, 4,1 vezes 10 a menos 15, e a frequência 1,2 vezes 10 na 15. 10 na 15, 10 a menos 15 é 1. 4,1 vezes 1,2 é igual a 4,92 elétron-volts. Então, a função trabalho desse material é igual a 4,92 elétron-volts. Essa frequência de corte, apenas destaco para vocês que é 10 na 15, ok? E a função trabalho, 4,92 elétron-volts. A letra C, o que pede a letra C? A letra C quer saber o seguinte. A letra A já definimos, a função frequência de corte 1,2 vezes 10 na 15. A função trabalho já calculamos. E a letra C determine a frequência da luz incidente para que o elétron ejetado desse material tenha energia cinética de 8 elétron-volts. Então, o que você quer é, para que esse elétron tenha energia cinética de 8 elétron-volts, qual deverá ser a frequência do fóton incidente? Então, vamos utilizar aqui a equação do efeito fotoelétrico. Energia cinética igual energia do fóton menos a função trabalho. Qual é a energia do fóton? H vezes F. Então, podemos escrever que energia cinética é igual a HF menos a função trabalho. Energia cinética do elétron emitido, 8. Porque foi isso que o problema questionou, 8. Constante de Planck, 4,1 vezes 10 na menos 15 vezes a frequência. Menos, qual é a função trabalho? A função trabalho acabamos de calcular na letra B. A função trabalho é igual a 4,92 elétron-volts. Então, você tem aqui, você pode escrever essa equação da seguinte forma, 8 mais 4,92 é 12,92, igual a 4,1 vezes 10 a menos 15 vezes F. F, então, será 12,92 dividido por 4,1 vezes 10 a menos 15, isso é igual a 3,15 vezes 10 na 15 Hz. Vamos observar o gráfico. Para 8 elétron-volts, você vai prolongar aqui a reta, né? Você vai imaginar a reta prolongando aqui. Então, 8 volts você teria nessa região aqui, aproximada com o mouse. Nessa região aqui. Isso implica numa frequência que, de acordo com o cálculo, está em 3,15 vezes 10 na 15. Né? Então, o que ocorre? Realmente está de acordo. Você tem aqui uma frequência 3,15 vezes 10 na 15, nessa região, o que vai fornecer uma energia cinética ao elétron de 8 elétron-volt.